Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Diante desse mistério da ascensão de Cristo, irmãos e irmãs, a subida de Cristo ao céu, a gente pode pensar um pouco como uma amiga minha, colega de faculdade, quando eu estudava lá em Porto Alegre, e me perguntou sobre o cristianismo, e eu disse que a base de tudo, fundamento de tudo, era a ressurreição de Jesus. E aí ela me perguntou: ok, Jesus ressuscitou, que bom para ele, né? Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? Então, aqui a gente poderia, claro que não com essas palavras desaforadas, né? Mas talvez no nosso coração a gente pensar um pouquinho assim: sim, Jesus subiu ao céu, que bom para ele, parabéns, né? Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco, a nossa vida de todos os dias, né? E aqui a gente deve refletir sobre a palavra de Deus para entender o que isso tem a ver conosco e descobrir que tem tudo a ver conosco, esse mistério da ascensão, porque é aqui onde reside esse segredo do coração do ser humano que procura a Deus, procura uma plenitude, procura uma felicidade, não encontra em nenhuma coisa desse mundo, e se volta para Deus, se sente longe dele, quer encontrar um caminho para chegar até Deus. É justamente nessa busca que a gente encontra o mundo das religiões. Vocês sabem que nunca foi encontrado nenhum grupo de seres humanos mais isolado, tá? Nenhuma tribo, nenhum grupamento humano, em lugar nenhum da terra, em momento nenhum da história, que não tivesse alguma forma de religião. É uma das coisas mais universais, né? Talvez a coisa mais universal que exista sobre o ser humano. Então o ser humano busca a Deus, procura se encontrar com Ele, mas durante toda a história o ser humano procurou a Deus com as suas próprias forças, procurando chegar até Ele com o esforço humano. Quer dizer, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para chegar até Deus? Essa é a grande pergunta que cada religião tenta responder.
E as religiões, como construção humana, elas podem corresponder àquela imagem da Bíblia da Torre de Babel. O ser humano fez, nos tempos antigos, essa grande descoberta, essa grande tecnologia, grande avanço, que foi o tijolo. Porque antes do tijolo, se os homens quisessem fazer alguma coisa, eles tinham que fazer com as pedras. Mas aí eles descobriram que se eles cozinhassem o barro, eles podiam fazer uma pedra criada por eles, do tamanho que eles quisessem. Então o tijolo na Bíblia vira o símbolo da força humana, da realização do que os homens querem fazer com a sua própria força, com a sua própria ciência. Por isso que os altares de Israel nunca eram construídos com tijolo, mas sim sempre com pedras. E as pedras que tinham que fazer parte do altar no Antigo Testamento, elas não podiam ser talhadas, quer dizer, não podia entrar a intervenção da mão humana na pedra. Eles tinham que achar uma pedra numa forma, num formato, num tamanho que servisse para o altar. E só assim estava adequado, aquele altar, aquela pedra, para fazer parte do altar. Nunca usavam o tijolo. Então a Bíblia conta esse relato, que os homens pegaram os tijolos e disseram assim: agora ninguém pode nos parar. Então a gente pode construir uma torre tão alta, mas tão alta, que chegue até Deus, chegue até a casa de Deus. Então esse é o ideal das religiões, pegar algo construído pelo ser humano e que nos torne capazes de chegar até Deus. E ali estão todos os nossos ideais de perfeição moral ou comunitária ou política ou social, todas as nossas utopias, todos os nossos grandes projetos estão ali dentro. Quer dizer, quero chegar na plenitude, na perfeição, com as minhas próprias forças. E aqui, diante disso, dessa humanidade que sempre tentou encontrar a felicidade, a plenitude, se encontrar com Deus e nunca conseguiu, sempre se viu envolta na escuridão mais profunda, é ali que vem a grande notícia. Esse Deus que todos tentam chegar, Ele mesmo vem até nós. Essa ponte impossível para os homens, capaz de atravessar o abismo infinito entre o homem e Deus, essa ponte Deus mesmo estendeu até nós, e o nome dela é Jesus Cristo. O anúncio do cristianismo, o anúncio da fé cristã, ele é um anúncio que vai na direção contrária de todas as religiões, porque enquanto todas elas dizem o que o homem deve fazer para ir até Deus, a fé cristã nos anuncia o que Deus fez para chegar até nós. E o que Deus fez para chegar até nós? Nos enviou o seu Filho assumiu a nossa natureza humana, veio até nós, compartilhou a nossa vida, compartilhou o nosso estado, sem
tomar parte no nosso pecado, porque o pecado desune e Cristo se uniu a nós. Ele sofre todas as consequências do nosso pecado e carrega sobre os seus ombros esse peso que não era dele, mas nosso. Quando carrega por nós a sua cruz, e assim como ele entra na nossa vida, ele entra também na nossa morte e vai até o fundo da nossa existência humana, ou seja, até a mansão dos mortos, o lugar mais sem esperança, o lugar mais escuro que o ser humano inventou no seu afastamento de Deus. Até ali vai Jesus, e vai até a nossa morte para destruir a nossa morte e nos levar para o reino da vida. E Jesus conclui essa tarefa, essa missão, justamente no momento da sua ascensão. Ali ele nos leva a todos nós para o céu, para junto de Deus, porque Cristo, ao se encarnar, se une a todo ser humano. Então, de uma forma misteriosa, todos nós estamos em Cristo. E o que manifesta essa verdade? Justamente a igreja, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós os membros. Somos membros desse corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele e os membros somos nós. Então, formamos uma coisa só com Cristo, e nele nós chegamos até Deus, nele nós temos acesso a Deus. Como diz Jesus, ninguém conhece ao Pai senão o Filho. Então, ele é o caminho, esse caminho que os homens tentavam para chegar até Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É nele que nós temos esse acesso ao Pai. Ele se torna a nossa ponte, o nosso sacerdote, né? O outro nome do sacerdote é pontífice, quer dizer, aquele que faz a ponte. Quem faz a ponte entre Deus e nós? O Filho de Deus, que se fez filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus nele. Então, essa subida que a igreja faz junto com Cristo, e é interessante que a nossa ascensão, a nossa subida, ela se manifesta justamente na missa. Vocês sabem que no Oriente cristão, a oração eucarística, essa longa oração que o padre faz durante a missa, onde existe a consagração, ela é chamada no Oriente de anáfora. E anáfora, o que quer dizer? Quer dizer subida. E vocês veem isso nos gestos do padre. Quando ele faz o ofertório, antes da oração eucarística, ele eleva a patena com a hóstia só um pouquinho. Depois, quando ele faz a consagração, ele eleva um pouquinho mais e mostra o cálice e a hóstia consagrada para o povo. E depois, no final da oração, ele eleva o mais alto que ele pode a Eucaristia. E ali ele diz essas palavras: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou seja, Cristo elevado, Cristo que sobe até o Pai, e nós subimos por Ele, por meio dele. Eu sou o caminho, com Ele e nele, como membros do seu corpo, e ali estamos todos juntos na presença de Deus, junto do Pai.
Vamos, irmãos e irmãs, então, agradecer a Cristo nesse dia em que nós celebramos a conclusão da sua obra e nos preparamos já para a festa do Pentecostes, na semana que vem, no próximo domingo, onde Ele, de junto do Pai, nos envia o Espírito Santo para formar em nós um só corpo, para realmente vivermos como membros do corpo de Cristo, Ele em nós e nós nele. Peçamos a graça nessa Eucaristia de compreender cada vez mais, acolher cada vez mais esse mistério, para que a gente possa manifestar as nossas obras de amor, de comunhão, a esse Cristo que nos colocou junto do trono de Deus.